Olá, gente. Hoje eu quero contar para vocês uma breve história do meu ego. Mas para fazer uma introdução aqui, né, para o vídeo não ficar assim no ar, para quem está chegando agora, para quem não está muito familiarizado com esse tema, e sempre vale a pena a gente frisar o que é esse conceito de ego, né? Que é essa necessidade, essa tendência fortíssima que todos nós seres humanos temos de ter uma certa imagem social, né? De projetar uma certa imagem. É uma tendência que a gente tem de ter uma ideia de nós mesmos, né? A gente não consegue simplesmente ser nós mesmos, a gente tem que ter uma certa ideia de nós, né? E essa ideia que eu tenho de mim é o meu ego, né? Então o ego, ele tende a se identificar com as coisas. Eu posso me identificar com o meu corpo, né? Eu posso me identificar com as coisas que eu tenho, com os títulos que eu conquistei, né? Eu posso me identificar com certas qualidades, como beleza, riqueza, senso de humor, inteligência, o que for, ou até mesmo qualidades negativas, digamos, né? Como, eu sou o patinho feio da turma. Para o ego não importa com o que você se identifica, né? Até vou deixar aqui no card aqui em cima um vídeo sobre o ego reverso, né? Que explica essa questão de quando o ego não acha uma qualidade positiva para se identificar, ele vai e puxa algo negativo, porque não importa o que seja, né? O que importa é que ele quer sentir que ele se destaca de alguma forma, né? Então, a gente tem essa necessidade de se destacar por coisas, né? Às vezes também por ideias que a gente defende, né? Você pode defender certas ideias como se você estivesse defendendo a sua própria vida, porque você se identifica tanto com elas que quando essas ideias são atacadas, você sente que você mesmo está sendo atacada. E isso é um indício muito claro de que o seu ego está identificado com essas ideias. Uma coisa é conversar e sustentar ideias, né? Sustentar ideias que você acha que são ideias lógicas, que são ideias boas, né? Que são ideias que valem a pena. Outra coisa é você sentir que essas ideias serem atacadas é como se você mesmo fosse atacada. Por quê? Porque o seu ego está identificado com elas, né? Também tem casos aí, até vi um esses dias, né? Que a pessoa, geralmente acontece com os homens por questões culturais, né? Mas o homem lá perdeu toda a fortuna dele e se suicidou, né? Apesar de ter família, estar bem de saúde e tudo mais, perdeu toda a fortuna, se suicidou. Por quê? Porque até o seu senso de identidade estava completamente identificado, né, com os bens que ele tinha e que ele havia conquistado. Então, o ego é justamente isso, né? Vale a pena ainda falar trazer esse exemplo tão comum de quando alguém fala mal de nós, né? Se alguém fala mal de mim, eu continuo aqui intacta, com saúde perfeita, minha integridade física é 100%. Então, é lógico que aquilo não me afetou. Mas por que eu me afeto? Por que a gente se afeta tanto com o que as pessoas falam de nós? Porque ao falar de nós, elas afetam a nossa imagem, né? A imagem que nós temos de nós mesmos. Então, se uma pessoa falar mal de nós, a gente sabe que a nossa imagem para aquela pessoa não é boa, né? E ela pode afetar o que os outros pensam de nós e até mesmo se a gente não tiver muito seguro o que nós mesmos pensamos de nós, né? Então, a gente desesperadamente quer defender o nosso ego, que é a nossa imagem mental. E o trabalho espiritual é justamente nós nos desidentificarmos de todas essas imagens, né? Nós sabermos que o nosso ser é algo antes e além de qualquer coisa que a gente tenha, que a gente faça, o que a gente seja, né? Ou que a gente expresse nessa vida. O despertar espiritual é isso, né? E feita essa introdução, eu quero contar para vocês uma breve história do meu ego,
que é a seguinte, eu lembro que quando eu tinha, eu acho que uns 4 anos, sério, eu era bem nova mesmo, acho que eu tinha uns 4 ou 5 anos, 4 ou 5 anos, eu já tinha, assim, 2 amiguinhas, que eu tenho até hoje, né, desde essa idade, e eu lembro que nós estávamos, eu e as outras 2, né, e aí uma começou a falar assim: "Ai, o meu pai tem o carro tal". E ela falou assim aquilo, né, assim, com uma empolgação, um certo orgulho. E aí a outra falou: "Ah, mas o meu pai tem um carro, tem o carro tal, sabe?". Tipo, e elas começaram a comentar qual carro era mais caro e tal. Acho que devia ser uns 5, 6 anos, né. Mas naquele momento, né, pela emoção que elas colocaram, pela expressão, pela entonação, né, "Ai, o meu pai tem um carro tal, que é mais caro, que é mais isso, que é mais aquilo". Naquele momento eu identifiquei o seguinte: olha, na sociedade, né? Claro, eu não pensei com essas palavras, mas eu percebi que aquilo era algo importante. Eu percebi que aquilo era algo que agregava valor, né? Que agregava valor ao camarote, como diz o outro lá. Eu percebi que era algo valorizado na sociedade. Tá, ok. Quando criança você vai se dando conta dessas coisas, o que é valorizado e o que não é valorizado, o que faz as pessoas te admirarem, te aplaudirem, e você busca isso, né? Porque desde criança a gente já tem ego, desde criança a gente já quer correr mais rápido que o amiguinho, que o brinquedo é meu e não é seu e eu não vou dividir. E desde criança a gente quer que olhem para nós: mãe, olha o que eu fiz, pai, olha o que eu fiz. Então a criança já tem ego. Porém, conforme ela vai percebendo quais são as coisas que são valorizadas na sociedade, o ego dela vai sendo direcionado para buscar aquilo, porque ela começa a entender que se ela alcançar aquilo, se ela tiver aquilo, se ela fizer aquele outro, ela vai ser valorizada. Então, naquele momento, eu percebi que o carro era algo muito importante, né? Que enaltecia algo de que a gente podia se orgulhar, quanto mais caro fosse o carro que nós tínhamos, né? Inclusive, vou contar aqui uma outra experiência da qual eu não me orgulho nem um pouco. Mesmo eu sabendo que eu era criança à época, eu tenho até um pouco de vergonha de contar essa história. Mas sabe que eu lembro que uma vez, um pouco depois, já acho que eu tinha uns 8 anos, 8, 9, é, a minha mãe foi a gente foi num bairro aqui, num bairro bem pobre, né? E aí até minha mãe foi lá ajudar uma senhora lá que ela ajudava e levava umas coisas para essa senhora, né? E aí eu fui com a minha mãe e aí eu lembro, como eu já tinha percebido que ter carro era uma coisa, né, que ó, tipo, que dava um certo status social, eu lembro de ir com a minha mãe naquele lugar junto com ela no carro, e eu me lembro de passar assim pela rua, assim, me achando o máximo, né? Olhando pela janela, as crianças ali, né, correndo na rua, e eu me achando o máximo porque eu estava andando de carro, né? Tipo, isso com 8 anos. Mas sabe o que eu também percebi? É, eu percebi, né? Eu acho que desde cedo eu tenho uma percepção assim bem aguçada nesse sentido, e eu percebi, eu comecei a me achar o máximo porque eu estava andando de carro, mas ao mesmo tempo eu percebi que eu estava me achando o máximo por causa daquilo. E algo assim deu um insight dentro de mim, de que aquilo não estava certo, né? De que aquilo não estava bem. Como é que eu podia estar ali me achando melhor, de certa forma, do que aquelas pessoas, porque eu estava andando de carro, porque eu tinha carro e elas não tinham, sabe? Então eu tive essa percepção, né? E aí, não sei se isso influenciou ou não, mas eu lembro que então, desde pequena, eu pensava o seguinte: que eu queria quando eu crescesse eu queria ter um Fusca, né? Porque naquela época, quando eu era criança, o Fusca era, digamos, o carro que ilustrava, digamos, um carro mais simples, mais pobrezinho, né? Tinha muito essa imagem relacionada ao Fusca, que o Fusca era um carro simples e pobrezinho. Então eu pensava assim, quando eu crescer eu quero ter um Fusca. Por quê? Porque não tá certo isso, né? De na sociedade quem tem um carro melhor é melhor e quem tem um carro mais barato é pior.
digamos assim, eu queria ir contra isso, eu não queria compactuar, né, com esse entendimento que eu percebi que vigia na sociedade, né? E eu não queria mais eu me sentir melhor porque eu tinha carro e o outro não, ou esse tipo de coisa. Então eu comecei a pensar, não, eu quero ter um Fusca porque eu não quero compactuar com isso, eu quero ser contra isso. E agora vem o ponto que é o ponto central desse vídeo, né? Que depois de um tempo eu comecei a perceber, sabe o quê? Que eu tava me achando, me achando o máximo pelo fato de querer ter um Fusca. Então veja só como o ego é capcioso, né? Porque eu me achei melhor porque eu tinha carro. Aí eu pensei, não, se eu tiver um carro melhor, um carro mais caro que os outros, eu vou ficar me achando melhor. Então eu quero ter um carro barato. Aí eu comecei a pensar, vou ter um carro barato. Nossa, eu sou muito original, eu sou muito, né, tipo assim, pensando assim, eu sou muito despojada. E comecei a perceber que eu tava me engrandecendo e me achando o máximo por querer ter um carro barato. E aí depois até que então eu cheguei na seguinte conclusão. Bom, eu acho que eu vou ter um carro mediano, né? Um carro popular, um carro ali bem na média. Porque se eu tiver um carro muito bom, eu vou me achar o máximo, né? E se eu tiver um carro muito simples, né? Muito barato, aí eu vou me achar o máximo pelo fato de ter aberto mão de ter um carro bom, sabe? Aquela coisa assim, nossa, veja como eu sou simples, eu não preciso dessas coisas aí, vocês estão no sistema, eu não preciso estar no sistema, sabe? Então eu tô comentando tudo isso para dizer o quê? Para dizer que você não tem como olhar para uma pessoa, né, que tem um carro caro ou barato e julgar isso e saber o que é que isso significa no interior daquela pessoa, né? Você simplesmente não tem como saber, né? A gente mostra que a gente alcançou algum nível de sobriedade, né? Que a gente conseguiu suspender o nosso julgamento quando a gente, como sempre falo aqui, quando a gente admite que não sabe, porque o ego ele usa qualquer coisa para te dizer que você é mais especial. Pode ser uma coisa, né, uma coisa que tá lá no topo, ou pode ser uma coisa que é considerada simples, né? Não importa, o ego se usa de qualquer coisa, né? Isso vale para outras ideias também, como alguém pode ter muita beleza, né? Pode ter um corpão, pode se achar o máximo por causa disso, mas não é porque a pessoa é muito bonita e tem um corpão que ela necessariamente se acha melhor que os outros. A gente não tem como saber isso, entende? Então só nos cabe analisar o nosso ego. E dentro desse quesito, né? Uma pessoa pode, por exemplo, ficar ressentida, né, de não estar nos padrões de beleza e começar a se achar melhor por estar fora dos padrões. E a pessoa pode até começar a se boicotar, né, no sentido de não se arrumar, ficar mais desleixada ainda, pensando assim: ah, eu não preciso disso, né? Vocês estão na vaidade, vocês não estão espiritualizados, eu estou espiritualizada, né? Daí daqui a pouco a pessoa nem banho toma mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não podemos nunca julgar pelo formato, inclusive ao analisar e ponderar sobre o nosso próprio ego, porque eu tenho que descobrir onde está o meu ego. O meu trabalho é eu me despojar do meu ego. Eu tenho que descobrir onde está o meu ego. Então, é muito essa análise tem que ser muito precisa, né? De qual é o formato, né? Com qual formato eu estou me identificando, né? Será que eu estou me achando muito bom por causa disso, ou eu estou me achando muito bom justamente porque eu não faço isso, sabe? Porque o ego ele pode se utilizar de qualquer coisa, né? É a mesma coisa a questão do um exemplo bem comum também é a questão do vegetarianismo, né? O vegetarianismo ele é muito associado com a evolução espiritual, né? Então é muito fácil uma pessoa se tornar vegetariana e pensar que ela está mais evoluída do que quem come carne,
né? Só que se a pessoa estiver pensando isso, ela tá o ego dela tá identificado com esse rótulo, né? Com esse hábito, que pode ser um hábito muito bom, pode, mas no momento em que a pessoa acha que ela é melhor por causa disso, ela tá se sabotando, ela não tá mais evoluída, né? Mas também, agora por eu ter dito isso, você não vai sair olhando para os vegetarianos e falando, ah, você se acha melhor, né? Você se acha melhor. Não, você não sabe. De repente a pessoa não se acha melhor, ela só decidiu ser vegetariana, né? E ela sabe que ela é uma pessoa como qualquer outra. Então, olhando rótulos, olhando formatos, olhando para os elementos exteriores da vida, você não tem como saber onde está o ego das pessoas, se ela se identifica com aquilo ou não. Quando eu era adolescente, eu lembro que começou a ter aquela expressão, ai, fulano se acha. E eu achava muito engraçada essa expressão, né? Tipo, das pessoas falando, ai, fulano se acha. E eu, como assim, né? Como assim fulano se acha? Fulano se acha o quê, né? Tipo, eu nunca entendi por que a pessoa falava isso, sabe? E, e às vezes, assim, a pessoa tá lá super feliz, né? Super satisfeita consigo mesma, vibrando, vivendo, se arrumando, né? Fazendo e acontecendo. E pode ser que a pessoa esteja se achando melhor, pode ser, mas você não sabe, né? Pode ser também que a pessoa só esteja feliz e vivendo sua vida, né? Feliz e expressando essa felicidade. E aí, no caso, a pessoa que diz, ai, fulano se acha, né? Ela só tá, na verdade, ela tá revelando que não é o fulano que se acha muito, né? É ela própria que se acha pouco, né? Porque fica ressentido com o outro estar feliz. O fato é que não tem como a gente saber, né? É por isso que tem aquela frase, né? Que eu não sei os nomezinhos, mas assim, quando Pedro fala de João, eu sei mais sobre Pedro do que sobre João, né? Porque a gente não tem como saber lá no interior da pessoa com o que é que ela está se identificando, ao que ela dá importância, a não ser, é claro, quando a própria pessoa expressa isso, né? Porque às vezes também a pessoa expressa que ela se acha melhor mesmo do que os outros por causa de alguma coisa ou outra. Daí já é outro caso, né? Mas, enfim, gente, esse era o meu recado de hoje. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, que é importante para mim, e compartilha o vídeo e ativa o sininho de notificações para você saber quando eu postar um vídeo novo, tá? Vamos prestar atenção aí com o que é que o nosso ego está se identificando, que pode ser qualquer coisa, né? E não vamos julgar o ego do amiguinho, porque não temos como saber, né, gente? A gente só pode saber de nós, tá? Um beijo pra você, fica na paz.